Olá, seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura dia 95. Hoje o nosso papo é sobre um tema, olha, que mexe com a gente. Fidelidade sob pressão. O que acontece quando o mundo parece que vai desabar? Pois é, essa é a grande questão que vai amarrar toda a nossa conversa de hoje. A gente vai ver como três passagens bem diferentes da Bíblia respondem a essa pergunta. É uma questão que vale para todo mundo, em qualquer tempo. Então, para a gente entender isso melhor, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para a submissão de Jesus. Depois, para o chamado de Israel como nação. E, por fim, a gente mergulha na provação pessoal de Jó. Vamos lá? Vamos começar lá em Mateus capítulo 26. É aqui que a gente encontra talvez o teste de fidelidade mais extremo de toda a Escritura. Essa frase, ela é pesada. No Getsemane, no meio de uma angústia profunda, Jesus mostra o que é fidelidade na sua forma mais pura. Uma submissão total à vontade de Deus, mesmo que o custo seja a própria vida. E agora, olha que curioso. Bem ao lado de Jesus, a gente tem o oposto, os discípulos. Eles queriam, a intenção era boa, o espírito estava pronto, mas o corpo, a natureza humana, não deu conta. Não conseguiram nem ficar acordados. Isso diz muito sobre a nossa própria fragilidade, né? E esse contraste todo chega no seu clímax aqui, com a negação de Pedro. Fica escancarada a diferença entre a fidelidade de Deus, que não se abala, e a nossa que pode quebrar feio sob pressão. Ok, agora a gente dá um salto para Deuteronômio. A gente sai desse teste super pessoal e vai para um chamado coletivo, para uma nação inteira. Como a fidelidade funciona em grupo? O cenário aqui é o seguinte: Moisés está preparando o povo para finalmente entrar na Terra Prometida. E o recado dele é muito claro. O sucesso de vocês lá dentro não vai depender do exército, mas sim da fidelidade de vocês a Deus. E Moisés entrega praticamente uma fórmula, um passo a passo para essa fidelidade coletiva. Primeiro, lembrem de tudo que Deus já fez. Segundo, com base nisso, obedeçam hoje, no presente. E terceiro, passem essa história, esse legado adiante. É um ciclo que não pode ser quebrado. E aqui vem o grande alerta. Qual é o maior perigo? O esquecimento. Porque esquecer da aliança com Deus leva direto para a idolatria, que é o ato máximo de infidelidade. Para Israel, esquecer não era só um lapso de memória, era o caminho para a destruição. Agora a gente faz outra mudança de rota e aterrissa no livro de Jó. Aqui, o tema da fidelidade vai para o nível talvez mais difícil de encarar: o sofrimento pessoal, aquele que parece não ter sentido. Um dos amigos de Jó traz uma perspectiva que, olha, dá um nó na cabeça. Ele sugere que talvez o sofrimento não seja só punição. E se for uma forma de correção, de disciplina? Como se fosse um processo para refinar, para aprimorar a pessoa. É uma ideia bem desafiadora. E o ponto-chave é que, segundo o texto, suportar essa disciplina com fé não leva a um beco sem saída. Pelo contrário, o caminho leva a promessas incríveis de cura, de proteção, de uma restauração completa. Ele fere, mas ele mesmo cuida da ferida. Então tá, a gente passou por Jesus no jardim, por Israel na fronteira da promessa e por Jó no meio da sua dor. O que une essas três histórias tão poderosas? Acho que este resumo aqui fecha com chave de ouro. A gente vê que a fidelidade é testada de jeitos diferentes, na crise extrema, na responsabilidade coletiva e na dor pessoal. E para cada teste, existe uma resposta de fé específica, mas todas conectadas. Olha, se essa nossa reflexão de hoje te ajudou de alguma forma, se conectou a algumas ideias, fica aqui o convite. Deixe o seu curtir e siga o canal Pneuma BR para a gente continuar junto nesse plano de leitura diário. E para a gente terminar, fica a pergunta no ar. Pensando em Jesus, em Israel e em Jó, onde será que a nossa fidelidade está sendo colocada à prova hoje, na nossa vida nesse exato momento? Uma boa reflexão para todos nós.